TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, Copa Libertadores da América. O Inter virou um gatinho perto do Tigre, levou um laço e volta para o Brasil sem poder continuar na Libertadores. Tigres e River Plate vão definir a final deste campeonato. No Brasileiro, que é o que resta aos colorados, pelo menos por enquanto, o time se prepara para pegar a macaca no fim de semana. Já o Grêmio treina para enfrentar o Sport, que já não é mais aquele Sport que tinha antigamente na liderança do Campeonato Brasileiro. A LAF joga nesta sexta-feira pela Série Ouro de Futsal contra o Atlântico. É um clássico já no futsal gaúcho. É agora, no Papo de Boleiro. E a noite de quarta-feira, que tinha tudo para ser boa para os colorados, se transformou num tormento. E o Tigrão, Helena, deixou o Saci todo arranhado. Sabe o que mais me entristece nessa história toda, Márcio? É uma sequência do que o futebol brasileiro vem vivendo nos últimos anos. A gente apanha do Chile, apanha do Paraguai, apanha da Alemanha. E na seleção, e não está sendo diferente nas competições internacionais com os clubes. O Brasil começou com 5, alguns já ficaram lá na primeira fase, os outros foram caindo. A grande esperança era o Inter. Eu acreditava no Inter, mas ontem não era o Inter que a gente está acostumado a ver, que entrou em campo. Não sei se a gurizada sentiu, porque aquele estádio era um caldeirão, um vulcão, como eles estavam falando, mas é novamente um retrato do nosso futebol brasileiro. A gente está perdendo um espaço assim precioso que vai ser difícil de recuperar, inclusive na América Latina. Entrou com vantagem, né, Helena? Quer dizer, tem a desvantagem de estar no campo do inimigo, no caldeirão, no vulcão, como falaram, mas entrou com a vantagem numérica, né? Tinha ganho de 2-1. Mas assim, Márcio, eu acho que essa desclassificação não foi só ontem. Essa desclassificação começou aqui em Porto Alegre na semana passada, depois daquele início fulminante, tomou um gol. E aí ficou mais de 20, quase 30 minutos com o jogador a mais e não conseguiu aumentar o placar. Quando terminou o jogo, não sei se as pessoas se lembram, os jogadores do Tigres se abraçaram, comemoraram, tipo assim, ficou para nós. Agora é com a gente. É com a gente. E eles foram lá e fizeram. E assim, é uma tristeza, o gol do menino, do Jefferson. Jefferson, por favor, se meu amigo. Se não fosse o Alisson, defendeu o pênalti, fez outras defesas maravilhosas, ia dar quase um gol da Alemanha. É verdade. Bom, o pênalti esse foi chutado pelo Sobis, né? O Sobis deu uma mãozinha aos colorados. O Sobis deu uma ajudinha, como o Renan deu no fim de semana lá no Brasileirão. Tanto que o goleiro pegou firme, né? Sim, juntou, um pênalti, encaixou a bola. Mas eles ficaram assim uns minutinhos que deu uma silenciada, se abateram, vieram com tudo e assim, jogadores bons. O Aquino, aquele comandou, gols bonitos, um futebol objetivo, tava quente lá, tem um monte de fatores, mas nada justifica. Não tem explicação para tomar. E assim, Márcio, ficou complicado porque como o Inter elegeu a Libertadores da América como sua prioridade absoluta e largou todo o resto, agora vai ter que correr atrás. Assim, não precisava ter largado o Brasileirão de lado, porque em âmbito nacional, qual é o time que tem o elenco e a qualidade que o Inter tem? Verdade. Talvez o Atlético Mineiro? O Diego Aguirre tem 3 times se quer escalar, entende? E o B dava conta de alguns adversários no Brasileirão, então não devia ter sido tão radical. Agora poderia estar lá em cima. Eu ainda acho que no contexto que está, nessa altura do campeonato, o Inter até pode dar uma boa melhorada e encostar lá em cima. Vai ver, vai depender muito de como vai reagir a esse baque, porque foi sério, foi feio. Em entrevista depois do jogo, o Juan disse que se esses 2 jogos tivessem sido na sequência lá daquele jogo do Santa Fé, poderia ter sido diferente. O que o Juan está querendo dizer com isso?
os 40 dias que o Internacional ficou parado, Helena, dando prioridade para a Libertadores e não fazendo absolutamente nada com esse time que jogou ontem, significaram muito. Perdeu. O Inter estava num embalo, o Inter estava a 1000 e essa parada deu aquela tradicional esfriada. Os jogadores não jogaram mais juntos, porque nunca mais se repetiu uma escalação. E o Aguirre também poupando, mas poupando por que, cara pálida? Porque não eram jogos assim, a cada 2 dias. Aí tu pode poupar. Tinha espaço entre um jogo e outro. É que são coisas assim internas, a gente não sabe o que acontece, o que passa na cabeça deles, mas é um prejuízo imensurável e uma tristeza para o futebol brasileiro. Eu que defendo o futebol brasileiro, que não tem assim cores clubísticas, que eu me entristeço, porque eu vejo que a gente está assim meio num beco sem saída, a luz, onde não se vê a luzinha no fim do túnel. Eu queria que o Inter tivesse passado para dar uma moral e não deu. Tá os argentinos aí de novo, o River Plate já tá lá no Japão. Ganhando ou não ganhando, o River está garantido no Japão porque o Tigres é um time convidado. Né? É um time convidado, não pode disputar o Mundial, então o River já vai jogar lá a final. E beleza. Bom, não foi a noite dos colorados. Noite boa para os gremistas que comemoraram essa queda colorada, já que Colorado estava Aliás, ultimamente é só o que acontece, né? Fora o gauchão, a única coisa que a gente comemora, gremistas e colorados, é o insucesso do inimigo, outro. Né? Infelizmente. Bom, falando no Grêmio, há uma grande possibilidade, ele estava vendo hoje os classificados, os times que vêm se classificando na Copa do Brasil. E aí o Grêmio se cria na Copa do Brasil. Por quê? E aí talvez até o Internacional, porque a partir logo em seguida o Inter entra também. Tem mais essa competição que o Inter pode salvar a temporada, né? Mas passa Santos, Vasco, Curitiba. 3 times que estão na zona de rebaixamento. Se bem que o Santos eliminou o Sport, né? Tá mal no Brasileirão, foi lá, eliminou o Sport, que estava num bom momento no Brasileirão. Esses mata-mata, só que o Grêmio tem muita tradição no mata, né? Forte, né? Bom exemplo contra o Criciúma. Contra o Criciúma, o Marcelo Groi, assim, que não tem assim, os braços mais compridos que eu já vi, de goleiro, né? Pegando o pênalti. Então, essa tradição conta muito. E eu tô na torcida aqui para que, por favor, clubes do Rio Grande do Sul, conquistem alguma coisa. Param de deixar a gente na fila, essa fila interminável. E isso não é exagero, porque no campeonato catarinense, nos times catarinenses, são 4 no Campeonato Brasileiro da Série A. O Joinville vai cair, né? Mas tem 3 ainda que vão permanecer, com quase tudo certo que eles vão permanecer. Santa Catarina, né, gente? Desse tamanho, estado que e nós nos achando os ricões do sul. Não dá pra dormir em berço esplêndido, o mundo atropela. Não dá, os catarinenses estão passando, correndo pela gente e nós estamos ficando. Nós tínhamos, né, Helena, Juventude, o Caxias batendo a porta da Série A também, agora tá todo lá embaixo. Bueno, o Internacional, depois dessa tristeza no meio da semana, joga no fim de semana contra a Ponte Preta. E aí o que pode se esperar de um Colorado? Vem abatido? Abatido, e eu vi a brincadeira hoje pedindo, será que eles vão poupar os jogadores? Porque o torcedor colorado também se irritou, né? Lógico, o torcedor colorado também acha que tem momentos que não precisava ter feito isso, não. Acho que agora vai estar batido, não tem como, porque foi uma surra daquelas, né? Mas é o momento de reagir, tem que reagir, senão a casa cai. É muito rápido para tu descer a ladeira no futebol, né? Então tem que reagir, tem que começar domingo, aproveitar que é um adversário menos tradicional. A Ponte não é um clube de ponta do Campeonato Brasileiro, e acho que já tem que começar a reação nesse fim de semana, sim. Isso aí, tem que aproveitar que pega um time mediano, né? Tá ali junto, mais ou menos, com o Internacional na questão da pontuação, mas é um time mediano, também não é tão tradicional. Já que os tradicionais estão lá atrás também, né? Então, como Santos, Vasco, por exemplo, estão lá atrás. E o Grêmio vai pegar o Sport. Os treinamentos têm sido intensificados para isso, Helena. O Sport é tipo um Goiás, assim, ainda não caiu tanto, mas dificilmente consegue manter aquele fôlego do início do campeonato. E o Grêmio é uma incógnita, sempre é uma incógnita. A gente nunca sabe o que esperar do Grêmio. Aí ele vai lá, perde do Flamengo, aí vai lá,
faz aquele jogo, vira tudo lá contra o Criciúma. Então o Grêmio a gente tem que deixar jogar e esperar para comentar depois do jogo para ver o que eles estão querendo, o que eles fazem. Palpite não vai acontecer. Nada, chegou. Chega de palpite. Ontem não foi nem um palpite, eu estava na torcida que o Inter passasse, mas não adiantava. Não deu, nem deu. O time do Grêmio que o departamento médico começa a liberar alguém, né, Helena? Ontem ainda teve treinamento, mesmo que fora, não com a bola, e separado. O Marcelo já está voltando importante, ele estava num bom momento, ele estava crescendo muito. O jogador que participava, um jogador numa escassez de lateral que está nesse país. Aliás, ontem lá no México isso ficou claro, né? Jesus. Lateral, não tem lateral nesse país. Olha, tu não tem atacante, tu não tem meia habilidoso, mas não tem lateral. É o fim dos tempos. Então, quando pega, o Roger não vai poder contar com o Jeromel também, e aí o Groi. E o Groi, por suspensão. O Groi também estão suspensos. Mas o guri aquele, o mais fofinho lá, é um monstro enorme. Nas vezes que foi chamado, quando o Groi estava fora, ele foi muito bem, ele até tem umas vantagens, o Thiago, ele tem umas vantagens assim até acima do Groi, que ele é mais alto, ele tapa metade do gol, sabe? Então eu acho que ali se iguala, né? Agora o Jeromel sim, porque a zaga já é ele vai ter que, eu acho, apelar para a base. É um problema, né? Ao contrário do Diego Aguirre lá, que pode fazer 3 times. O Roger olha assim e diz, não tem ninguém. Bota o preparador físico. É a solução, né? Quem tiver no banco vai. Mas isso é problema para o Roger neste fim de semana, né? Já que vai pegar o Sport, que é como a Helena falou, um time chatinho pra caramba. Não fede nem cheira, como a gente dizia lá em Taquari, né? Bueno, além desses 2 jogos, nós vamos ter outros tantos, lógico, pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, nós que somos aqui da região, nos preocupamos e pensamos no jogo da ALAF pela Série Ouro. A ALAF vai pegar o time do Atlântico, de Erechim. Não é em casa e é um jogo que é sempre difícil, né? Mas os últimos confrontos, assim, o Atlântico não pode nem ver a ALAF. Levaram umas surras bonitas do nosso time. Amanhã é lá. O Atlântico está precisando se recuperar porque caiu fora já na primeira fase da Liga Nacional. É sempre um grande jogo, uma grande expectativa. A ALAF, os jogadores já não podem mais ver um ônibus, vão ter que pegar o ônibus amanhã e ir para Erechim, mais pertinho aqui. Estradas, tempo ruim, estrada emburacada, isso tudo são fatores que podem contribuir, mas a ALAF está muito bem, está na 4ª colocação, está encostando na turma de cima já, eu acho que até o fim dessa fase vai estar lá cabeça a cabeça com a CBF, com esses times, a Soeva, e eu acho que vai ser de novo um grande jogo lá. Atlântico e ALAF sempre vale a pena. Com certeza, você vai poder escutar apenas pelo radinho, já que não tem, não dá para assistir, né? A não ser que você queira ir a Erechim também, não é mais difícil. Enquanto isso, nós ficamos no aguardo desse jogo e ontem, Helena, enquanto nós estávamos falando aqui, o Marcel estava se emocionando lá no Madre Bárbara. Que bonito, né? Bonito. É alguém aqui de perto da gente, alguém que a gente conhece, a gente está acostumado assim a ver uns ídolos de longe. E o Marcel é nosso. O Marcel é guri aqui da cidade, guri que a gente viu crescer. Então é muito mais especial, é uma emoção, bonita a recepção, tudo muito lindo, o reconhecimento que ele merece. É Lajeado no mapa do esporte. Com certeza. Com patinação, gente. No país do futebol, Lajeado no mapa do esporte também com a patinação. Foi feliz o Rodrigo Nascimento no título dele lá, né? Que o Marcel foi o cara que ensinou a patinação para o Brasil. É verdade, né? Também feliz a Helena baseada no outro dia, o Marcel Ouro-Schirmer, né? É o sobrenome do menino. Incorporou o sobrenome dele, ele tá tão dourado com tanta medalha que incorporamos ao sobrenome dele, Marcelo Ouro-Schirmer. E o bacana é que a gente fica chamando de menino, vai fazer 30 anos segunda-feira agora, mas é cara de guri. Ele tem cara de guri, ele tá assim, nossa, deve ter o elixir da juventude, a gente sabe que não, né? Que é a vida regrada que ele leva, esse obstinado que é com alimentação, com treinos.
Tá com cara de 19, Marcelo. É isso aí. Bom, nós voltamos amanhã, depois do Redação Informativo, para falar sobre o jogo da LAF e também a previsão de toda a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Nesse fim de semana, folga o Lajadense. Volta na outra semana pela Série D do Campeonato Brasileiro. Até mais. Até.